Deus. Mas dessa vez, versículo 17, tá? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus falavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Gente, eu não sou pregadora, viu? Eu sou uma contadora de história, mas essa história aqui me chama a atenção, viu? Que incrível, né? Eu queria saber quantos homens precisou para tirar o telhado de uma casa, ainda pegar a cama do cara, ainda pôr umas cordas por baixo para descer o cara até lá embaixo. Tinha os que tinham que tirar, os que tinham que estar segurando, diz que eles levaram ele lá para cima do telhado para depois colocar ele embaixo. Eu acho que 4 homens não dava não, devia ser uns 8 pelo menos, né? Mas quando eles desceram, Jesus não contou quantos eram. Aqui diz que ele viu a fé deles. Quer dizer, eles tinham tanta fé que Jesus ia curar aquele paralítico que eles usaram de toda a criatividade possível para levar um cara diante de Jesus. Ou um cara lá na frente de Jesus. Então essa criatividade toda não existiu naqueles fariseus que estavam lá. Os mestres da lei, os teólogos do momento lá, estavam todos lá. Vocês imaginam, os caras tentando entrar com a cama com o cara, mas estava cheio de teólogo lá que não deixou passar. Não, que esse lugar aqui é nosso. Tenta passar para cá? Não, está cheio de teólogo também. Tenta para cá? Não, também não dá. Quer dizer, eles tiveram que usar a criatividade e mandar pelo telhado, né? E aí, eu falei que hoje ia ser bem rápida, né? Eu me pergunto, de que serve a nossa teologia se estivermos impedindo alguém de chegar perto de Jesus? Então, acho que Deus não está se lixando pela nossa teologia se estivermos impedindo alguém de chegar perto de Jesus, ou não está facilitando. Por outro lado, eu queria dizer que eu acho que o Senhor, nesse momento, está vendo a fé de vocês, como eles viram a fé daqueles caras que desceram o paralítico, né? Porque a gente teve que fazer muita coisa, usar muita criatividade para chegar aqui no dia certo e trabalhar e sair no dia certo também. Então, que a gente possa estar valorizando a fé daqueles que estão fazendo alguém se aproximar de Jesus. Então, estamos aqui para sermos solidários com Diogo, Débora, Raquel, Lil,
que estão usando de todos os meios para que as pessoas se aproximem de Jesus. E o Senhor está vendo a nossa fé também de ter chegado até aqui e está enxergando a fé dos que estão aqui, dando a vida aqui para aproximar as pessoas de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? É muito importante essa explanação e mostra, né, quanto esforço a gente precisa ter, criatividade. Eu falo que o missionário que está na frente do trabalho, ele é como um cara, prêmio Nobel da Paz, né? Então é um cara que ele precisa, você imagina, é igual o irmão Jeremias e a Sil, que entrar no contexto, você imagina, no contexto do seu país, do nosso país, depois vencer as barreiras, vencer os protocolos, né? Usar de toda a sua criatividade e estar lá na Cracolândia, lá fazendo um trabalho, cuidando de drogados e tudo. Então, em outros aqui também, mesma coisa, o pastor daqui, saindo de Pernambuco, entrando no contexto de caridade, com seus protocolos, com toda, né? Então, esse esforço é um esforço de muita sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que, no meio dessa multiforme sabedoria de Deus, muitos teólogos não conseguem explicar o que é a multiforme sabedoria de Deus. Os missionários conseguem, porque são coisas, são protocolos, são coisas que Deus vai quebrando essa engrenagem para você chegar no objetivo que é o seu chamado. Então é muito importante a gente estar aberto o coração, porque às vezes eu converso com pessoas que têm profissões, têm isso, têm aquilo, mas não estão abertos para servir. Então põe um monte de coisa, por causa dos meus netos, eu cuido do meu neto, eu cuido disso, eu cuido daquilo, coisa simples, você imagina, nem é só comprar passagem, deixar o seu lugar de conforto e vir servir. Você imagina um missionário que deixa tudo, deixa a família, deixa toda a proteção, né? E vem para um campo missionário longe de tudo e ter que automaticamente ter que vestir-se, né, de todos os medos, imagina tudo isso, né? Então aí mostrou esses 8, 10 que eles usaram o que? Tudo, desceram pelo telhado, é como a doutora falou, né? A fé, a força de saber que Jesus Cristo ia resolver aquilo, foi muito importante. E outra coisa é que muitas missões, eu tenho às vezes acompanhado muitos projetos, às vezes esquecem da coisa principal. As coisas passam, quer dizer, mas o projeto principal é a palavra de Deus, é a salvação. Então a gente também tem que, os missionários, saber que a gente aqui está, além de curar o dente, além de cuidar, a gente está aqui para mostrar o amor de Deus e falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Uma historinha que eu aprendi a contar a história com ela, também não sou pregador. Trabalhei numa congregação lá em Olinda, 9 anos pastoreando, e construímos o templo. E certo dia chegou um caminhão com 12 milheiros de tijolos e o pedreiro, que era o diácono, estava rebocando a parede e mandou um recado para mim. Não tinha celular naquela época, era só telefone. Mandou um molecular, lá na minha casa, e disse: olha, chegou um caminhão de tijolo e se ficar na rua, a vizinhança vai levar para a casa deles, né? Que era uma vizinha carente e iam levar. Então eu estava com febre, e aí eu peguei e fui para lá, para a congregação. Mandei avisar os adolescentes, os jovens, que tinha adolescentes e jovens, para ajudar a botar, trouxe esse carro de mão para botar os jovens para dentro. Aí acontece que eu comecei sozinho, não apareceu ninguém, e Fernando estava lá rebocando a parede. Daqui a pouco passou um jovem, pegou uns tijolos, botou no carro, passou perto de Fernando, que estava rebocando, e disse: Fernando, eu vim te ajudar a botar o tijolo para dentro. Ele parou assim a colher de jogar a massa, olhou para ele e disse: você veio me ajudar? Não, você veio fazer a sua parte na construção do templo, porque a minha eu estou fazendo. E continuou, bem grosso, né? E aí também eu aprendi que uma coisa, que carregar tijolo com febre tira febre também, eu posso recomendar, né? Carregar tijolo com alguém que tem febre.
E quantas pessoas levaram aquele paralítico? 4. Nós vemos que a obra do Senhor pode ser feita só, pode, mas é melhor não ser uma equipe, mas uma equipe. Então a equipe se juntou, e vocês estão se juntando. Vocês não vieram aqui ajudar Diogo e Débora, vieram fazer a parte de vocês na construção do templo, porque a graça comum através de vocês, no trabalho de vocês, está sendo feita, e a graça salvífica através da palavra que Ranço falou, que eles vão ouvir. Porque quando alguém me perguntar onde você extraiu dentro, onde você fez a sua chapa, foi na igreja presbiteriana. E ele disse: que igreja faz isso? Faz muito mais. Então, que a gente possa lembrar sempre disso nessa lição também, nessa história, né? Que a equipe, né, levou aquele paralítico, ele ali exatamente para cá. Eu agradecer a vocês. Obrigado. Ele não disse quantos eram. Não eram 4, não, era bem mais. Olha, tá vendo? Bem mais. Então, aqui, é como diz Renatinho, né? Aqui tem mais que 2, mais que 3, mais que 6, né? Não é dinheiro, mas era real. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que talvez ano que vem, se for possível fazer isso, quando as coisas mais legais que todo mundo que vem para a cidade faz, às vezes tirar uma noite para poder andar na cidade, comer por aí e tal. E às vezes as pessoas são abordadas, não sei se caso aconteceu isso com vocês. E as pessoas são abordadas e as pessoas quando veem uma pessoa diferente, elas já olham e dizem assim: peraí, vocês são de fora e vocês provavelmente são lá da igreja presbiteriana do pastor Diogo, né? Aí a maioria das pessoas confirmam: não, de fato nós somos. Aí as pessoas daqui da cidade, elas normalmente costumam dar um testemunho sobre uma característica que essa igreja tem, que é, na verdade, mais de uma. Elas normalmente dizem que essa igreja é bastante acolhedora e que ela serve muito a cidade, ela é relevante na cidade. Hoje, se você parar para pensar, se essa igreja que saísse do mapa aqui dessa cidade, ela faria muita falta de fato. E isso é lindo, porque aquilo que vem sendo feito pelo Projeto Servir há 4, 3 anos, não sei exatamente, é algo que tem potencializado uma marca que essa igreja tem. E isso que Bill falou é muito importante. Isso não é uma ajuda, um suporte, vamos dizer assim, que é dado para a igreja local. Isso é a missão de vocês também, que Deus em sua graça move no tempo certo, nas condições certas, no momento certo, para que pessoas possam ser impactadas, entendeu? E aí quando vocês vão, a cidade sente muita falta.